Ouvi minha filha reclamando de mim para a sogra. Essa velha só dá trabalho. Joguei ela na rua. Naquele instante, o sol da tarde que entrava pelas persianas pareceu congelar. As listras de luz no chão de madeira não traziam mais calor, apenas iluminavam a poeira de uma vida que se desfazia. Meu nome é Magda. E naquele momento, o som da voz da minha única filha, Ana, foi como um caco de vidro no meu coração. A paciência que eu cultivei por anos, a mesma que usei para tecer os mais finos tecidos, se desfez. Em seu lugar, algo frio e afiado tomou forma. A vingança não era mais uma planta crescendo no escuro. Ela havia florescido e seus espinhos estavam prontos. A partir daquele dia, eu deixei de ser a velha frágil que eles viam e me tornei uma estrategista, esperando o momento certo para mover minhas peças no tabuleiro daquela casa. Ouvir minha filha me xingando e jogá-la na rua me transformou. Se a frieza desse momento te chocou, inscreva-se e deixe seu like para acompanhar a minha vingança. Os dias que se seguiram foram um teatro. Eu continuei sendo a mesma Magda de sempre, quieta, um pouco lenta, pedindo ajuda para alcançar as coisas na prateleira de cima. Mas por dentro, meus olhos registravam tudo. Eu observava Arthur, meu genro, o marido da minha filha. Ele chegava do trabalho, jogava a pasta no sofá e mal me dirigia um olhar. Ana, a filha, passava o dia no telefone, reclamando da vida, enquanto eu preparava um chá que ela raramente agradecia. Eles se moviam pela casa como se eu fosse um fantasma, uma obrigação inconveniente. Eu via como ele a influenciava, como suas palavras frias moldavam as opiniões dela, transformando a menina doce que eu criei em uma mulher amarga e ingrata. Eles não sabiam que cada suspiro de impaciência, cada olhar de desprezo, era mais um tijolo que eu usava para construir o muro que logo os deixaria do lado de fora. Minha antiga profissão me ensinou a ter atenção aos detalhes. Um fio fora do lugar podia estragar um trabalho de meses, e na vida deles havia muitos fios soltos. Comecei minha investigação no escritório de Arthur. Certa noite, quando eles saíram para um jantar, eu entrei no cômodo que ele mantinha trancado. Minhas mãos trêmulas não eram de velhice, mas de adrenalina. Eu não procurava por dinheiro ou joias, mas por informação, e eu encontrei. Em uma gaveta no fundo do armário, dentro de uma pasta velha, estavam os documentos da casa. Meus olhos percorreram as linhas, e um sorriso lento e frio se formou em meu rosto. A casa, o teto sob o qual eles viviam tão confortavelmente, ainda estava no meu nome. Meu falecido marido, Paulo, um homem sábio, havia garantido que eu seria a única dona. Arthur, com toda a sua esperteza, nunca se deu ao trabalho de verificar isso, assumindo que tudo seria de Ana, um dia. Foi um erro fatal da parte dele. Com a cópia da escritura em mãos, o próximo passo foi procurar ajuda. Eu não podia fazer isso sozinha. Lembrei-me de Helena, uma amiga de longa data que sempre teve uma mente prática. Liguei para ela, usando o telefone antigo do meu quarto. Minha voz era um sussurro. Helena, preciso de você. É sobre a minha casa. 2 dias depois, ela me apresentou a um advogado, um homem sério chamado Sr. Ricardo. Sentada em seu escritório, senti uma força que não sabia que ainda possuía. Mostrei a ele os documentos. Ele os examinou com cuidado, seus olhos se arregalando levemente. Senhora Magda, a casa é inteiramente sua. Eles não têm direito legal nenhum sobre a propriedade, ele confirmou. A partir daí, traçamos o plano. Não seria uma batalha de gritos, mas uma execução silenciosa e legal. A vingança, eu aprendi, é um prato que se serve com a lei ao seu lado. As semanas seguintes foram as mais difíceis. Eu tive que continuar minha atuação, engolindo o desprezo diário de Ana e a indiferença de Arthur. Ouvi-os planejando uma reforma na cozinha, discutindo cores de tinta para as paredes do meu quarto, como se eu já estivesse fora do caminho. Eles falavam sobre me colocar em um asilo, o Golden Residence, que ficava do outro lado da cidade. Seria melhor para ela, dizia Ana, sem um pingo de culpa na voz. Lá, ela terá cuidados especializados. O que ela queria dizer era, lá, ela não será mais nosso problema. Cada palavra era como combustível para a minha determinação. Eu contava os dias, as horas. O artesão dentro de mim sabia que a pressa poderia arruinar a obra-prima, e minha vingança seria, de fato, uma obra-prima. Finalmente, o dia chegou. O Sr. Ricardo havia preparado toda a papelada. Eram ordens de despejo, oficiais e incontestáveis. Escolhi uma terça-feira à noite. Eles tinham acabado de jantar, a comida que eu mesma preparei. Estavam na sala, assistindo televisão, rindo de algo sem importância. Eu me aproximei, a pasta com os documentos nas mãos. Meu coração batia forte, mas minha postura era firme. Ana, Arthur, preciso falar com vocês, eu disse, com uma calma
calma que os surpreendeu. Eles me olharam com irritação, como se eu estivesse interrompendo algo sagrado. Arthur desligou a televisão, impaciente. O que foi agora, Magda? Estamos ocupados. Eu coloquei os papéis na mesa de centro, bem na frente deles. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Ana pegou o primeiro papel. Seus olhos passaram por ele, sem entender. Arthur o arrancou de sua mão. Ele leu mais rápido, sua expressão mudando do tédio para a confusão e depois para o puro pânico. O que é isso? Isso é algum tipo de piada? Ele gaguejou, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Não é uma piada, respondi, minha voz firme como aço. Esta casa é minha e eu não quero mais vocês aqui. O rosto de Ana ficou pálido. Mãe, do que você está falando? Você não pode fazer isso. Foi então que eu usei as palavras dela contra ela. Eu posso, querida. Afinal, essa velha só dá trabalho. E o meu primeiro trabalho, como a única dona desta casa, é pedir que vocês se retirem. Vocês têm 48 horas para tirar suas coisas daqui. A reação deles foi exatamente como eu imaginei. Primeiro a negação, depois a raiva. Arthur começou a gritar, a me chamar de louca, de ingrata. Ana chorou, um choro falso e teatral, dizendo que eu estava destruindo a família. Família? Eu questionei, rindo sem humor. A família que vocês planejavam destruir, me mandando para um asilo para poderem ficar com a minha casa? O choque em seus rostos confirmou que eu sabia de tudo. Eles não tinham mais argumentos, apenas o desespero de quem foi pego na própria armadilha. A máscara de bons filhos havia caído, revelando os rostos egoístas que eu passei a conhecer tão bem. Eles tentaram ligar para o Sr. Ricardo, que, instruído por mim, não atendeu. Estavam sozinhos, enfrentando as consequências de seus próprios atos. Nos 2 dias seguintes, a casa se encheu com o som de caixas sendo arrastadas e portas batendo. Eles não falaram mais comigo, apenas me lançavam olhares cheios de ódio. Eu sentava na minha poltrona, observando-os desmontar a vida que construíram às minhas custas. Não senti pena, não senti tristeza, senti apenas o alívio de uma ferida que finalmente estava sendo limpa. Quando o último móvel deles foi colocado em um caminhão, Ana parou na porta. Você vai se arrepender disso. Vai morrer sozinha nesta casa. Ela cuspiu as palavras. Eu a olhei nos olhos e respondi com a mais pura sinceridade. Eu já estava sozinha quando vocês estavam aqui, Ana. A diferença é que agora eu tenho paz. Ela se foi, batendo a porta atrás de si. O som ecoou pela casa vazia. Andei lentamente por cada cômodo, tocando as paredes, sentindo o espaço que era meu novamente. O sol da tarde entrava pelas persianas, mas agora as listras de luz no chão pareciam quentes e acolhedoras. Fui até a cozinha e preparei uma xícara de chá, do jeito que eu gostava. Sentei-me à mesa, no silêncio abençoado da minha casa. O cheiro de poeira e ressentimento estava indo embora, dando lugar a um ar de liberdade. Eu não sabia o que o futuro me reservava, e não me importava se seria um futuro solitário. O que eu sabia era que eu havia resgatado a mim mesma. Eu não era mais um fardo, um trabalho, uma velha. Eu era Magda, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava em casa. A vingança não me trouxe alegria, mas me devolveu a dignidade, e isso valia mais do que qualquer companhia. Naquela primeira manhã, o silêncio era tão denso que parecia ter peso. Eu acordei com o sol, não com o som do secador de cabelo de Ana ou os passos apressados de Arthur. A casa estava quieta. Pela primeira vez em anos, o único som era o da minha própria respiração. Fiz um café e andei pelos cômodos, sentindo o espaço de uma forma nova. O escritório de Arthur, antes uma fortaleza proibida, agora tinha a porta aberta. O cheiro dele ainda estava ali, uma mistura de perfume caro e arrogância. Abri as janelas e deixei o ar fresco entrar, como se estivesse limpando não apenas o pó, mas as memórias ruins. Não era uma limpeza furiosa, era um ritual calmo, a retomada de um território que sempre fora meu. Cada objeto que eles deixaram para trás, esquecido na pressa, era uma pequena lembrança da ingratidão deles. Coloquei tudo em caixas de papelão, sem valor sentimental, apenas entulho de uma vida que eu estava feliz em descartar. O processo foi como arrancar ervas daninhas de um jardim abandonado. Era um trabalho cansativo, mas a cada raiz que eu removia, sentia a terra respirar melhor, pronta para que algo novo pudesse crescer. A solidão não me assustava. O que me assustava era a companhia que me fazia sentir sozinha. 3 dias depois, o telefone tocou. Eu sabia que era um deles. Atendi, com o coração firme. Era Ana. A voz dela era um lamento estudado, cheio de lágrimas falsas que eu conhecia tão bem. Mãe, como você pôde fazer isso com a gente? Estamos na casa de um amigo, dormindo num sofá. Você não tem coração? Ela soluçou. Respirei fundo, olhando para a minha roseira no quintal, que começava a florescer. Eu tenho um coração, Ana. Foi por isso que ele se partiu
partiu quando ouvi você me chamar de fardo. Um fardo que só dá trabalho. Ela ficou em silêncio por um instante, pega de surpresa pela minha franqueza. Mas eu sou sua filha, sua única filha, ela insistiu, como se esse fato lhe desse o direito de me desrespeitar. Sim, você é, respondi com uma calma que a desarmou. E por ser minha filha, eu esperava amor, não desprezo. Você e Arthur fizeram suas escolhas. Acharam que eu era um obstáculo nos seus planos. Agora, vocês precisam viver com as consequências dessas escolhas. Eu estou vivendo com as minhas. Ela começou a gritar, a me chamar de cruel, egoísta. Eu não respondi, apenas desliguei o telefone. Não por raiva, mas porque a conversa tinha acabado. A porta que ela bateu ao sair não foi a única que se fechou naquele dia. Na semana seguinte, liguei para Helena. Eles se foram, eu disse, sem precisar dar mais detalhes. Ela veio me visitar naquela mesma tarde, trazendo uma torta de maçã e seu bom senso de sempre. Sentamos na cozinha, que parecia mais clara e espaçosa sem a presença constante deles. Eles não vão desistir fácil, Magda, ela me alertou, enquanto tomava seu chá. Gente como o Arthur não aceita perder. Fique atenta. As palavras dela ecoaram na minha mente. Eu sabia que ela estava certa. A vingança tinha sido o primeiro passo, mas a liberdade exigia vigilância. Enquanto conversávamos, meus olhos pousaram em um canto do meu quarto de costura. Lá estava meu velho tear, coberto por um lençol branco, como um fantasma. Depois que Helena foi embora, fui até ele. Passei a mão sobre o lençol, levantando uma nuvem de poeira. Debaixo dela, a madeira familiar, os fios antigos ainda presos. Por anos, minhas mãos só serviram para cozinhar e limpar para eles. Agora, elas poderiam criar novamente. Comecei a limpar o tear, peça por peça. Cada movimento era um resgate de mim mesma. A previsão de Helena se confirmou um mês depois. Chegou uma correspondência oficial. Era uma notificação de um processo judicial. Arthur, através de um advogado, estava tentando me declarar mentalmente incapaz, alegando que minha decisão de expulsá-los era prova de que eu não estava em meu juízo perfeito. O objetivo era claro: conseguir minha tutela. E com isso, o controle da casa e de tudo que eu possuía. O papel tremeu em minhas mãos. Por um momento, o medo me visitou. A imagem da velha frágil que eles criaram quase me convenceu. Mas então, a raiva voltou, fria e clara, como uma lâmina afiada. Eles não iriam me transformar naquilo que eles queriam que eu fosse. Liguei para o Sr. Ricardo imediatamente. Ele me ouviu com paciência. É uma tática baixa e desesperada, Sra. Magda, ele disse com sua voz tranquilizadora. Mas precisamos combatê-la com seriedade. Vou agendar uma avaliação com um médico especialista. Um laudo dele vai encerrar essa farsa de uma vez por todas. A consulta foi com um médico chamado Dr. Alberto. Ele era um homem de meia idade, com olhos gentis que pareciam enxergar além das minhas rugas. Ele não me tratou como uma idosa senil. Ele me fez perguntas sobre minha vida, meu passado, meus hobbies. Falei sobre meu trabalho com tecidos, sobre meu falecido marido, Paulo, sobre a dor de ouvir as palavras da minha filha. Falei sobre o plano de expulsá-los, não como um ato de loucura, mas como um ato de autopreservação. Doutor, eu disse ao final. Por anos, eu fui um fantasma na minha própria casa. Eles me fizeram acreditar que meu valor tinha acabado. Expulsá-los não foi um sinal de que perdi a cabeça. Foi um sinal de que, finalmente, eu a encontrei de novo. Dr. Alberto sorriu de leve e anotou em seu prontuário. Sua mente está mais afiada que a de muita gente com metade da sua idade, Sra. Magda. A senhora tem toda a capacidade de tomar suas próprias decisões. Saí de seu consultório sentindo-me mais forte do que nunca. O laudo dele chegou alguns dias depois. Um documento poderoso que dizia, em termos técnicos, o que eu já sabia. Eu estava no controle. Com o laudo médico, o processo de Arthur desmoronou. O advogado dele retirou a ação. Eles perderam. A vitória não teve o sabor doce que eu imaginei. Foi apenas silenciosa. O ponto final que eu precisava. Algumas semanas depois, Ana apareceu na minha porta, sozinha. Ela estava mais magra, com olheiras profundas. A arrogância tinha sumido, substituída por um desespero visível. Mãe, ela começou, a voz fraca. Arthur me deixou. Ele disse que tudo isso foi minha culpa, que eu não soube controlar a velha louca. Ele levou todo o nosso dinheiro. Ela olhou para mim, esperando pena, talvez um convite para entrar. Eu olhei para a mulher à minha frente, uma estranha que carregava o rosto da minha filha. Senti uma pontada de dor, a última brasa de um amor antigo, mas não senti pena. E para onde você vai agora, Ana? Perguntei, minha voz neutra. Eu não sei, ela chorou. Não tenho para onde ir. Fui até minha bolsa e tirei uma quantia em dinheiro, o suficiente para ela se manter por um tempo. Isto é para você recomeçar, eu disse,
entregando a ela. Mas não aqui. Sua casa não é mais aqui. Ela pegou o dinheiro, chocou-se por um momento e depois seus olhos se encheram de um ódio renovado. Você nunca vai me perdoar, não é? Ela cuspiu. Não há nada para perdoar, Ana. Há apenas consequências. E agora você precisa enfrentar as suas. Fechei a porta, desta vez de forma suave. O som do clique da fechadura foi o verdadeiro fim da história deles na minha vida. Voltei para a minha sala, onde o meu tear me esperava. Sentei-me e comecei a trabalhar. Os fios coloridos passavam entre meus dedos, tecendo um novo padrão, um novo futuro, um futuro de paz, silêncio e, acima de tudo, dignidade. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O meu tear não era mais um fantasma coberto de poeira. Era o centro da minha nova vida. O som ritmado da madeira e dos fios se tornou a trilha sonora da minha casa, uma música que substituía as lembranças amargas. Eu tecia pela manhã, quando o sol era mais suave, e às vezes até tarde da noite, sob a luz de um abajur. Eu não criava apenas tecidos. Eu estava tecendo de volta a minha própria alma, fio por fio. As cores que eu escolhia eram vibrantes, azuis profundos como o céu noturno, amarelos quentes como o sol da tarde, verdes que lembravam a esperança de um jardim renascendo. Cada peça que eu terminava era uma pequena vitória, uma prova de que minhas mãos ainda eram capazes de criar beleza e não apenas servir aos outros. Helena continuou sendo meu porto seguro. Ela me visitava toda semana e suas visitas eram como um sopro de ar fresco. Foi ela quem, ao ver a pilha crescente de chales e tapeçarias coloridas, teve a ideia: Magda, isso é arte. Você não pode guardar tudo isso para si. As pessoas pagariam para ter algo tão bonito. A princípio, a ideia me assustou. Vender meu trabalho parecia expor a parte mais íntima de mim. Mas Helena insistiu. Não é sobre o dinheiro, é sobre mostrar ao mundo e a si mesma que você ainda é uma criadora, uma artesã. Não deixe que o que eles fizeram apague quem você é. As palavras dela fizeram sentido. Eu não era apenas a velha que eles viam. Eu era a mulher que podia transformar fios simples em algo extraordinário. Com a ajuda de Helena, aluguei uma pequena barraca em uma feira de artesanato local que acontecia no primeiro domingo de cada mês. Na primeira vez, meu coração batia descontrolado. Eu me sentia como uma menina em seu primeiro dia de aula. Arrumei minhas peças com cuidado, as cores vibrando sob a lona da barraca. As pessoas passavam, olhavam, algumas com indiferença, outras com curiosidade. Então, uma jovem parou. Ela tocou um chale azul e dourado com uma delicadeza que me comoveu. É lindo, ela disse, seus olhos brilhando. Parece que tem uma história. Eu sorri, um sorriso genuíno que não sentia há muito tempo. Toda peça tem, respondi. Naquele dia, vendi 3 chales e uma pequena tapeçaria. O dinheiro era bem-vindo, mas o que realmente importava era a conexão, o reconhecimento. Alguém viu valor no meu trabalho, naquilo que vinha das minhas mãos e do meu coração. A feira se tornou parte da minha rotina. Comecei a conhecer outros artesãos, pessoas que, como eu, encontravam alegria em criar. Fiz amizade com um senhor chamado Sérgio, um carpinteiro que fazia brinquedos de madeira. Ele tinha olhos gentis e um sorriso que enrugava todo o seu rosto. Conversávamos sobre nossos ofícios, sobre a vida. Ele me contou sobre seus netos. E eu, pela primeira vez, falei sobre a minha solidão sem sentir vergonha. Eu estava construindo uma nova comunidade, uma família escolhida, baseada em respeito mútuo e paixões compartilhadas. A casa, antes um palco de traição, agora era meu ateliê, um lugar de paz e produtividade. O silêncio não era mais vazio, era preenchido com o som do meu tear e com a expectativa do próximo domingo na feira. Cerca de 1 ano depois de ter fechado a porta para Ana, recebi uma carta. O envelope não tinha remetente, mas eu reconheci a caligrafia imediatamente. Minhas mãos tremeram ao abri-lo. Era uma carta longa, cheia de rasuras e manchas que pareciam lágrimas secas. Ana contava como sua vida tinha desmoronado. Depois que Arthur a deixou, ela tentou morar com amigos, mas sua amargura e seu jeito de reclamar afastaram a todos. Ela estava trabalhando em um café, ganhando pouco, vivendo em um quarto alugado. A carta era um misto de pedido de desculpas e acusação. Eu sei que errei, mãe, mas você também foi cruel. Você me jogou na rua sem pensar 2 vezes. Eu sou seu sangue. Você não sente nada por mim? No final, ela pedia dinheiro e, nas entrelinhas, pedia para voltar para casa. Li a carta várias vezes, sentada na minha poltrona, enquanto a tarde caía. Cada palavra era uma tentativa de me puxar de volta para o caos,
para a culpa. A antiga Magda teria cedido. A antiga Magda teria aberto a porta e se sacrificado mais uma vez. Mas eu não era mais aquela mulher. Eu me lembrava da dor, do desprezo em sua voz. Eu me lembrava dos planos para o asilo. O amor por uma filha não desaparece, mas ele pode mudar de forma. Ele pode se transformar em uma dor silenciosa, em um limite necessário para a própria sobrevivência. Fui até minha escrivaninha, peguei um envelope e coloquei uma quantia generosa de dinheiro dentro, mas não escrevi uma palavra. Mandar o dinheiro era o último ato de uma mãe. Não escrever nada era o primeiro ato de uma mulher que se respeitava. O que você faria no meu lugar vendo sua filha te tratar assim? Comente o que está achando e compartilhe meu relato com quem entende de dor. No dia seguinte, enviei o envelope pelo correio para o endereço que ela indicou. Ao voltar para casa, senti um peso saindo dos meus ombros. Eu tinha feito a minha escolha. Não era uma escolha fácil, nem feliz, mas era a escolha certa para mim. Eu continuaria a ajudar financeiramente, de longe, como quem paga uma dívida com o passado. Mas a minha casa, a minha paz, a minha dignidade, essas não estavam mais à venda. Eu não precisava do perdão dela, e ela não teria mais a chance de me ferir. O amor, eu entendi, às vezes, significa deixar ir, não por falta de sentimento, mas por excesso de autopreservação. Naquela tarde, o sol entrava pelas persianas, exatamente como naquele dia fatídico. As listras de luz dançavam no chão de madeira, iluminando meu tear. Nele, uma nova tapeçaria estava quase pronta. Era um pôr do sol, com fios de laranja, vermelho e um roxo profundo. Representava o fim de um ciclo, mas também a promessa de um novo amanhecer. Sentei-me e peguei a lançadeira. O som familiar encheu o silêncio. Eu continuei o meu trabalho, tecendo o meu futuro, um fio de paz de cada vez. Eu era Magda. Eu estava sozinha, mas não solitária. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu era verdadeiramente livre. A vingança não me trouxe felicidade, mas a liberdade que veio depois. Essa sim era a minha maior obra-prima. O ritmo da minha vida mudou completamente. Não era mais marcado pela espera ansiosa pelo fim do dia ou pelos passos pesados de Arthur no corredor. Agora, meus dias eram guiados pelo sol e pelo som suave do meu tear. A cada domingo, eu arrumava minha barraca na feira de artesanato com um orgulho que eu não sentia há décadas. Minhas mãos, antes vistas por Ana como inúteis e trêmulas, agora eram elogiadas por estranhos que viam a arte que elas criavam. A amizade com Sérgio, o carpinteiro, se tornou um pilar na minha rotina. Ele não me via como uma senhora frágil, ele me via como uma colega, uma artesã. Trocávamos histórias sobre nossos ofícios, as manias da madeira e os segredos dos fios. Seus tecidos têm alma, Magda, ele me disse uma vez, enquanto analisava um chale. Dá pra ver que quem fez tem uma história pra contar. Aquelas palavras valeram mais do que qualquer dinheiro que eu pudesse ganhar. Eu estava construindo uma nova vida não sobre as cinzas da antiga, mas em um terreno novo, adubado pela minha própria força. A solidão que antes me assombrava nos cantos da casa, agora era uma companheira silenciosa e bem-vinda, que me dava espaço para respirar e criar. Eu não estava mais sobrevivendo aos dias, eu estava vivendo cada um deles. Um dia, enquanto tomávamos um café na minha cozinha, Sérgio notou o estado do pequeno banco de madeira no meu quintal. Estava torto, com a tinta descascando e uma das pernas bambas. Era um banco que Paulo, meu falecido marido, havia feito para mim anos atrás. Vê-lo naquele estado era um lembrete constante da negligência que havia tomado conta da minha casa e da minha vida. Se você me permitir, Magda, eu adoraria consertá-lo, disse Sérgio, com seu jeito gentil. Uma peça tão boa não merece acabar assim. Eu aceitei na hora. No sábado seguinte, ele chegou com sua caixa de ferramentas. O som de lixa e martelo encheu o quintal. Não era um barulho irritante como o das reformas que Ana e Arthur planejavam, mas um som de cuidado, de restauração. Enquanto ele trabalhava na madeira, eu me sentei por perto, remendando um tecido antigo. A cena era simples, mas profundamente simbólica. Estávamos ambos, à nossa maneira, consertando coisas que o tempo e o descaso haviam quebrado. A casa não era mais um campo de batalha, mas um lugar de cura. Cada pedaço de madeira podre que ele removia do banco parecia levar consigo uma memória ruim. Estávamos juntos, reconstruindo mais do que um simples assento de jardim. Estávamos reconstruindo um espaço de paz. 2 semanas depois, Helena veio para o nosso chá da tarde. Ela parecia um pouco hesitante, como se carregasse uma notícia que não sabia como dar. Magda, eu não sei se deveria te contar
contar isso, mas achei que você merecia saber. Ela começou, mexendo o açúcar em sua xícara. Eu soube por uma prima que trabalha no centro da cidade. Parece que o Arthur perdeu o emprego. Respirei fundo, esperando sentir alguma coisa, qualquer coisa. Mas o que veio foi um silêncio interior. Helena continuou, dizendo que ele aparentemente se envolveu em algum negócio arriscado, confiando demais na própria esperteza, e acabou perdendo muito dinheiro da empresa. A arrogância dele, a mesma que o fez me subestimar, tinha sido sua ruína profissional. Dizem que ele e a nova namorada estão cheios de dívidas. Ela concluiu, me olhando com preocupação. Eu apenas assenti. Obrigada por me contar, Helena. Não havia triunfo na minha voz. Nem pena. Era apenas uma informação, o ponto final em um capítulo que eu já havia virado. O destino dele não era mais da minha conta. Sua queda não me trazia alegria, mas confirmava uma verdade que eu já sabia. Pessoas que constroem suas vidas sobre o desprezo pelos outros, eventualmente veem seu alicerce desmoronar. A justiça, às vezes, não precisa de um empurrão. Ela apenas segue seu curso natural. No dia seguinte, contei a notícia a Sérgio enquanto admirávamos o banco, agora firme e com uma nova camada de verniz brilhante. Ele me ouviu em silêncio, como sempre fazia. Quando terminei, ele não falou sobre Arthur, mas sobre o banco. Veja só, ele disse, passando a mão pela madeira lisa. Quando você tira as partes estragadas e cuida do que é bom, a estrutura fica mais forte do que antes. Entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Minha vida era como aquele banco. Eu havia removido as partes podres que a enfraqueciam, e o que restou, embora marcado pelo tempo, era sólido e confiável. Para celebrar o trabalho dele, passei a semana seguinte tecendo uma almofada para o banco. Escolhi cores que nunca havia usado antes. Um laranja vibrante, um amarelo claro e tons de rosa, como um céu ao nascer do sol. Não era mais o pôr do sol do fim de um ciclo, mas o amanhecer de um novo dia. Quando a almofada ficou pronta, eu a coloquei sobre o banco restaurado. Era a combinação perfeita do trabalho dele e do meu, um símbolo da nossa amizade e do futuro que estávamos construindo, cada um com sua arte. Naquela tarde, Sérgio e eu nos sentamos no banco pela primeira vez. Ele trouxe pão fresco da padaria e eu fiz um bule de chá. O sol da tarde descia suave sobre o jardim e o silêncio era preenchido apenas pelo canto dos pássaros e pelo som das nossas xícaras tocando os pires. Olhei para a minha casa, para as minhas mãos que agora criavam beleza todos os dias, e para o amigo sentado ao meu lado. Eu entendi que a vingança não tinha sido o objetivo final. Ela foi apenas a ferramenta que usei para quebrar as correntes. A verdadeira vitória não foi expulsá-los. Foi construir, no lugar que eles deixaram, uma vida cheia de paz, respeito e pequenas alegrias. Eu não precisava mais olhar para o passado. O meu presente era rico, e o futuro, como a tapeçaria de um nascer do sol no meu tear, estava cheio de cores e possibilidades. Eu era Magda, não a velha, não o fardo, mas a artesã da minha própria felicidade, e o meu lar, finalmente, era o lugar mais seguro do mundo. Aquele momento no banco do jardim, ao lado de Sérgio, foi mais do que apenas um descanso. Foi a primeira vez em anos que o silêncio da minha casa não parecia pesado ou vazio, mas sim cheio de uma paz tranquila. A nossa amizade floresceu de forma natural, como as plantas que eu cuidava no quintal. Ele me ajudava com pequenas coisas, um prego solto aqui, uma porta que rangia ali. Em troca, eu sempre tinha um prato de sopa quente ou um pedaço de bolo para ele. Não falávamos sobre o meu passado, e eu não perguntava sobre o dele. Entendíamos que ambos tínhamos histórias com capítulos dolorosos. O que importava era o presente, a companhia respeitosa que oferecíamos um ao outro. A feira de artesanato se tornou o ponto alto do meu mês. Eu não ia mais com o nervosismo da primeira vez. Agora, eu ia com a confiança de quem pertence àquele lugar. Os outros vendedores me cumprimentavam pelo nome, pediam minha opinião sobre cores e texturas. Eu não era mais a velha invisível. Eu era Magda, a tecelã, uma jovem artesã que fazia joias, chamada Laura, montou sua barraca ao lado da minha. Ela era cheia de energia e ideias, e seus olhos brilhavam ao ver meus tecidos. Como a senhora consegue fazer isso? Ela me perguntou um dia, tocando um chale com tons de roxo e prata. É preciso paciência e saber a hora certa de puxar cada fio, respondi, e percebi que não falava apenas do tear. Eu estava ensinando a ela sobre o ofício, mas também aprendendo comigo mesma que a sabedoria que ganhei com a dor podia ser transformada em algo bonito e útil para os outros. Minha vida tinha encontrado um novo ritmo, uma melodia suave e constante. Certo dia, Helena me ligou. Sua voz estava diferente,
mais séria do que o normal. Magda, preciso te ver. Posso passar aí? Senti um frio na barriga, uma sensação antiga que eu achava ter esquecido. Ela chegou 20 minutos depois, com o rosto preocupado. Sentamos na cozinha e ela foi direto ao ponto. É sobre a Ana. Fiquei sabendo por uma conhecida que trabalha no hospital da cidade. Meu coração parou por um segundo. Ela está bem? Helena balançou a cabeça. Não muito. Parece que ela se envolveu com gente errada. Acabou sendo presa por um pequeno furto em uma loja. Foi uma coisa pequena, mas ela não tinha ninguém para pagar a fiança. Passou a noite na delegacia. A imagem da minha filha, a menina que eu ensinei a andar, em uma cela fria, me atingiu como um soco. A antiga Magda teria corrido, teria se desesperado, teria movido o mundo para tirá-la de lá. Mas eu respirei fundo, forçando o ar a entrar nos meus pulmões. Olhei para as minhas mãos, que estavam paradas sobre a mesa. Elas não tremiam. E o que aconteceu? Perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. Um serviço de assistência social pagou a fiança. Ela foi liberada, mas terá que responder a um processo. A assistente social tentou entrar em contato com algum parente. Foi assim que minha conhecida soube. Helena me olhou, esperando minha reação. Ela esperava lágrimas, raiva, talvez um pedido de ajuda. Mas tudo o que eu sentia era um cansaço profundo, uma tristeza antiga que não tinha mais a força de antes. Obrigada por me avisar, Helena. De verdade. Minha amiga pareceu confusa com a minha calma. Você não vai fazer nada? Ela perguntou incrédula. Eu já fiz, Helena. Eu dei a ela dinheiro para recomeçar. Eu dei a ela a liberdade para fazer as próprias escolhas. E estas são as consequências das escolhas dela. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fui até a sala e me sentei em frente ao meu tear. No escuro. As formas dos fios coloridos eram apenas sombras. Eu não sentia raiva de Ana. Não sentia nem mesmo o ódio que um dia me moveu. O que eu sentia era o luto. O luto pela filha que eu perdi muito antes de fechar a porta para ela. A menina doce e gentil tinha se perdido em algum lugar no caminho, envenenada pela ambição de Arthur e pela própria fraqueza. A mulher que foi presa não era mais a minha filha. Era uma estranha que carregava as consequências de uma vida de escolhas ruins. O amor de mãe, eu percebi, não era uma fonte infinita que curava tudo. Às vezes, o maior ato de amor é colocar limites. É dizer não para proteger a si mesma. Ajudá-la agora seria apenas arrastá-la de volta para a dependência e me arrastar de volta para o sofrimento. Seria apagar todo o progresso que eu fiz. Seria quebrar a paz que eu construí com tanto esforço. Fui até minha escrivaninha e, mais uma vez, peguei um envelope. Coloquei dentro uma quantia de dinheiro ainda maior que da última vez. Procurei o contato de um advogado que um dos artesãos da feira havia me indicado, um homem chamado Ricardo. No dia seguinte, liguei para ele e expliquei a situação. Pedi que ele encontrasse Ana e entregasse o dinheiro a ela, de forma anônima. Apenas diga que é uma ajuda de alguém que deseja que ela encontre um caminho melhor, instruí. Ricardo concordou, sem fazer perguntas. Aquele ato não era sobre perdão, era sobre encerrar um ciclo. Era a última dívida que eu sentia que tinha com o passado, com a menina que um dia chamei de filha. Semanas depois, Sérgio me convidou para um passeio. Quero te mostrar um lugar, ele disse com um sorriso misterioso. Fomos de carro até um parque na beira de um lago, um lugar que eu não visitava há anos. Caminhamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o som da água e dos pássaros. Sentamos em um banco de frente para o lago e o sol do fim da tarde pintava o céu de laranja e rosa. Sabe, Magda, ele começou, olhando para a água. Eu também perdi um filho. Não do jeito que você perdeu a sua, mas perdi. Ele se mudou para longe, se envolveu com coisas que eu não entendia, cortou o contato. Por anos eu me culpei, achei que tinha falhado como pai. Ele suspirou, e pela primeira vez, eu vi uma tristeza profunda em seus olhos. Mas um dia eu entendi que não podemos viver a vida deles por eles. Podemos dar amor, podemos dar conselhos, mas a estrada que eles escolhem percorrer é deles. O que nos resta é cuidar da nossa própria estrada. Suas palavras me confortaram de uma maneira que nada mais poderia. Ele não estava me julgando nem me dando conselhos. Ele estava apenas compartilhando sua dor e, ao fazer isso, aliviando a minha. Naquele momento, eu soube que não estava mais sozinha na minha jornada. Havia encontrado alguém que entendia a linguagem silenciosa das perdas e dos recomeços. Olhei para Sérgio, para seu rosto marcado pelo tempo e pela vida, e sorri. Obrigada por me trazer aqui, eu disse. É um belo lugar para se ver um novo amanhecer. Ele sorriu de volta e ficamos ali, lado a lado, enquanto o sol se punha, sabendo que para nós dois, um novo dia estava apenas começando. A vingança tinha sido a tempestade que limpou o terreno, mas a amizade
amizade, a arte e a paz. Essas eram as sementes que eu estava plantando para o meu futuro. E pela primeira vez, eu tinha certeza de que a colheita seria boa. Aquele fim de tarde no banco do jardim marcou uma virada silenciosa. A amizade com Sérgio não era feita de grandes declarações, mas de pequenos gestos. Em uma manhã, ele apareceu com uma ideia. Estive pensando, Magda, e se uníssemos nossos trabalhos? Eu poderia fazer pequenas caixas de madeira e você poderia forrar o interior com seus tecidos. A proposta era simples, mas me encheu de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. A ideia de criar algo novo, de juntar a força da madeira com a delicadeza do fio, parecia um resumo perfeito da nossa amizade. Passamos as semanas seguintes trabalhando juntos no meu quintal. O som da serra de Sérgio se misturava ao ritmo do meu tear, criando uma música de recomeço. Laura, a jovem artesã da feira, ficou encantada com as peças. "Isso é incrível! Vocês dois têm uma sintonia rara", disse ela ao ver a primeira caixa pronta. Pela primeira vez, eu não estava consertando o que foi quebrado, mas construindo algo inteiramente novo a partir da colaboração e do respeito. Minha casa, que já foi um palco de desprezo, agora era uma oficina de esperança. O passado ainda existia, mas suas sombras estavam ficando mais curtas, empurradas pela luz de um presente cada vez mais claro. Eu estava aprendendo que a felicidade não era a ausência de dor, mas a capacidade de encontrar beleza e propósito mesmo depois dela. A tranquilidade foi interrompida em uma terça-feira chuvosa. O telefone tocou e era Ricardo, o advogado. Sua voz era profissional, mas eu pude notar um tom de preocupação. "Senhora Magda, desculpe o incômodo. Liguei sobre sua filha. Senti meu estômago gelar. Aconteceu alguma coisa?" Ele hesitou por um instante. "O dinheiro que a senhora enviou foi usado para pagar as taxas legais, e ela foi liberada sob algumas condições. O problema é que ela não está bem. A assistente social que a acompanha está preocupada. Ana se recusa a ir para um abrigo e não aceita o programa de emprego que ofereceram. Ela só pede para falar com a senhora." Cada palavra de Ricardo era um peso. Não era mais um pedido de dinheiro, era um pedido de resgate. Ela mencionou que não tem mais para onde ir. Arthur a deixou de vez e desapareceu. Fechei os olhos imaginando Ana sozinha, perdida. A mãe dentro de mim gritava para que eu corresse, para que eu a acolhesse, mas a mulher que aprendeu a se proteger sussurrava: "Cuidado, lembre-se do veneno." Agradeci a Ricardo e disse que pensaria no que fazer. Desliguei o telefone e fiquei olhando a chuva bater na janela. Cada gota, um eco da tempestade que voltava a se formar dentro de mim. 2 dias depois, quando o sol finalmente reapareceu, ouvi uma batida na minha porta. Não era Sérgio. Eu sabia o ritmo de suas batidas. Abri a porta e quase não o reconheci. Era Arthur. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e roupas amassadas. A arrogância que ele costumava vestir como um terno caro tinha desaparecido, dando lugar a um ar de derrota. "Magda", ele disse, a voz rouca. "Posso entrar?" Eu não respondi, apenas o encarei, esperando. Ele pareceu entender que não era bem-vindo. "Olha, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada. Eu fui um idiota. Eu a influenciei, eu a coloquei contra você. Eu achava que era o mais esperto, que ia conseguir tudo." Ele deu uma risada amarga, sem humor. "Perdi o emprego, perdi o dinheiro, perdi tudo. A mulher com quem eu estava me deixou assim que o dinheiro acabou." Ele olhou para mim e pela primeira vez eu vi desespero em seus olhos. Não maldade. A Ana está perdida. Ela não sabe viver sem alguém dizendo o que fazer. Eu a estraguei, Magda. E agora ela está sozinha. E a culpa é minha. Ele não estava pedindo perdão. Estava apenas confessando sua falha, como um homem no fim da linha. Eu o escutei em silêncio. Não senti pena, nem raiva. O que eu senti foi a confirmação de que eu tinha feito a coisa certa. Eu não disse uma palavra. Apenas fechei a porta devagar, deixando-o do lado de fora com os destroços da vida que ele mesmo construiu. A visita de Arthur foi o empurrão que eu precisava. Ele não me enfraqueceu, pelo contrário, fortaleceu minha decisão. Liguei para Ricardo no mesmo dia. "Eu vou encontrar com ela", disse com a voz firme. "Mas não aqui. Marque em um lugar público, um café no centro da cidade, e eu quero que o senhor esteja presente." Ele concordou. Na manhã seguinte, eu estava sentada em uma mesa discreta, com uma xícara de chá intocada na minha frente. Ana chegou com Ricardo. Ela parecia uma sombra de si mesma. Estava pálida, magra,
magra, e seus olhos, que antes brilhavam com impaciência, agora estavam opacos de desespero. Ela se sentou e começou a chorar baixinho. Mãe, me perdoa. Eu errei em tudo. Eu sinto sua falta. As palavras que eu um dia quis tanto ouvir agora soavam distantes. Eu a deixei chorar por um momento, depois falei, com a voz calma e sem emoção. Eu não estou aqui para falar do passado, Ana. Estou aqui para falar do seu futuro. Eu expliquei meu plano. Eu não a levaria para casa. Minha casa era meu santuário, e ela não era mais bem-vinda lá. Mas eu pagaria por um lugar para ela morar. Um pequeno apartamento alugado por 6 meses. Eu também pagaria por um tratamento, para ajudá-la a lidar com a amargura e a dependência que a consumiam. Você terá ajuda profissional e um teto sobre sua cabeça. O resto depende de você. É a sua última chance de construir sua própria vida. Ela me olhou, esperando mais, esperando um abraço, um convite para voltar, mas eu não cedi. O amor de mãe ainda estava ali, mas agora ele se manifestava como um limite firme, uma lição dura. Era a única forma de amor que eu ainda podia oferecer. Ela aceitou, sem ter outra escolha. Ricardo cuidou de todos os detalhes. Ao sair do café, senti o sol no meu rosto e respirei fundo. Não havia alegria na minha decisão, mas havia paz. A paz de saber que eu tinha feito o que era certo para mim e talvez a única coisa que poderia realmente ajudá-la a longo prazo. Voltei para casa e encontrei Sérgio me esperando no quintal, sentado no banco que ele havia consertado. Ele não perguntou nada, apenas me ofereceu um sorriso gentil. Sentei-me ao seu lado. Olhei para minhas mãos, que agora passavam os dias criando coisas belas. Olhei para minha casa, que era finalmente um lugar de tranquilidade, e entendi a verdade mais profunda da minha jornada. A vingança foi apenas o ato de podar uma planta doente para salvar a raiz. A verdadeira vitória foi o que eu plantei depois. Amizade, arte, respeito próprio. Eu era Magda, e no meu tear, uma nova tapeçaria me esperava. Era uma paisagem, cheia de caminhos abertos e um horizonte vasto. Eu estava livre, não do meu passado, mas para tecer o meu futuro, um fio de paz de cada vez. Os meses que se seguiram àquele encontro no café foram como a lenta passagem das estações no meu jardim. O outono chegou, trazendo consigo um ar mais fresco e cores douradas. A parceria com Sérgio floresceu de uma forma que eu não esperava. As nossas caixas de madeira forradas com tecido se tornaram um sucesso na feira de artesanato. Cada peça era única, uma conversa silenciosa entre a força da madeira que ele trabalhava e a delicadeza dos fios que eu tecia. Nossa rotina se estabeleceu em um ritmo confortável. Pela manhã, eu trabalhava no meu tear, enquanto o som suave da lixa de Sérgio vinha da sua pequena oficina no fundo do quintal. À tarde, nos sentávamos no banco, com chá e biscoitos, falando sobre coisas simples, o formato de uma nuvem, uma planta nova que brotava, os planos para a próxima feira. Não havia mais a necessidade de preencher o silêncio. Ele se tornara um espaço de descanso, um cobertor quente que nos envolvia. Laura, a jovem joalheira, tornou-se uma presença constante. Ela trazia novas ideias e uma energia contagiante. Vocês deviam assinar as peças juntos, ela sugeriu um dia, admirando uma caixa com tons de azul e verde. A arte de vocês se completa. Sérgio olhou para mim e sorriu. Na semana seguinte, ele criou um pequeno carimbo de madeira com nossas iniciais entrelaçadas. Vê-lo marcar a primeira peça com aquele símbolo me encheu de uma emoção serena. Eu não estava mais sozinha. Estava construindo algo, não apenas com as mãos, mas com o coração. Um dia, perto do início do inverno, recebi uma carta de Ricardo, o advogado. Não era um telefonema, o que me deixou mais calma. Sentei-me na minha poltrona favorita para ler. Ele escrevia para me dar uma atualização, como eu havia pedido. Ana estava seguindo o tratamento. Ela havia se mudado para o pequeno apartamento e, segundo a assistente social, estava comparecendo às sessões de terapia. Não era um caminho fácil. Ela havia tentado um emprego em uma loja, mas durou apenas 3 semanas. A dificuldade de seguir regras e a falta de paciência ainda eram grandes obstáculos. A carta não pedia nada, apenas informava. Ricardo concluiu dizendo que o dinheiro que eu havia deixado para os 6 meses de aluguel estava acabando, mas que Ana havia conseguido se inscrever em um programa do governo que a ajudaria com as despesas básicas a partir do próximo mês. Fechei a carta e a coloquei sobre a mesa. A antiga Magda teria sentido um aperto no coração, uma pontada de culpa ou a necessidade de intervir. Mas a mulher que eu era agora sentia apenas uma distante melancolia. Eu havia dado a ela uma ponte, mas atravessá-la era uma jornada que só ela poderia fazer. O destino dela não era mais o meu fardo. Minha paz era preciosa demais
demais para ser sacrificada no altar de um passado que não podia ser consertado. Olhei pela janela e vi Sérgio podando as roseiras, preparando-as para o frio. A vida, eu pensei, era assim. Era preciso cortar os galhos secos para que a planta pudesse sobreviver e florescer novamente na primavera. O inverno foi rigoroso, mas dentro da minha casa havia calor. Sérgio e eu passamos muitas tardes na cozinha, ele consertando uma gaveta emperrada, eu preparando uma sopa quente. Numa dessas tardes, enquanto a neve caía lá fora, ele me contou mais sobre seu filho. Falou sobre a dor de vê-lo escolher um caminho de autodestruição e a difícil decisão de ter que se afastar para se proteger. O amor às vezes exige que a gente construa um muro, ele disse, com a voz baixa, não para deixar o outro de fora, mas para proteger o que sobrou dentro de nós. Naquele momento, a nossa amizade se transformou em algo mais profundo. Era um entendimento que não precisava de palavras. Ele segurou minha mão, que estava sobre a mesa. Suas mãos eram ásperas do trabalho com a madeira, mas seu toque era gentil. Não dissemos nada. Apenas ficamos ali, enquanto a sopa borbulhava no fogão. E eu senti que aquele gesto era a promessa de um novo tipo de lar, um que não era feito de paredes, mas de respeito e carinho mútuo. A solidão que me acompanhou por tantos anos finalmente se dissipou, como a neblina da manhã sob o sol. Eu estava aprendendo a aceitar o afeto, a confiar novamente. Era um processo lento, como o desabrochar de uma flor depois de um longo inverno, mas era real. A primavera chegou com uma explosão de cores e vida. O jardim parecia celebrar um novo começo, e eu sentia o mesmo dentro de mim. Em uma manhã de sábado, na feira de artesanato, vivi um momento que me mostrou o quanto tudo havia mudado. Nossa barraca estava movimentada. As pessoas elogiavam nosso trabalho, a combinação da madeira com o tecido. Sérgio explicava com orgulho sobre os tipos de madeira, e eu falava sobre o tingimento natural dos fios. Éramos uma equipe. No meio da agitação, vi Helena se aproximar. Ela me abraçou com força. Magda, você está radiante, ela disse, olhando de mim para Sérgio e de volta, com um sorriso cúmplice. Nunca te vi tão feliz. Foi então que percebi que era verdade. A felicidade não era a ausência de cicatrizes, era a capacidade de vê-las como parte da sua história, mas sem deixar que elas definissem o seu futuro. Naquele momento, eu não era a mulher traída, a mãe sofredora, a vingadora silenciosa. Eu era Magda, a artesã, a amiga, a mulher que encontrou um amor sereno na maturidade. Naquela noite, depois de guardarmos tudo, Sérgio e eu nos sentamos no nosso banco. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. O dia tinha sido longo e cansativo, mas era um cansaço bom, o cansaço de quem trabalhou em algo que ama. Você se lembra do primeiro dia em que sentamos aqui? Perguntei a ele. Ele assentiu. Você tinha acabado de fazer chá. O jardim estava silencioso. Eu sorri. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de vazio. Ele pegou minha mão novamente. E agora? Ele perguntou suavemente. Olhei para o meu lar, iluminado por dentro, um farol de segurança. Olhei para o homem ao meu lado, cuja presença era um presente que eu nunca esperei receber. A vingança tinha sido a porta que eu fechei para o passado, mas o amor, a amizade e a arte foram as janelas que eu abri para o futuro. Agora, respondi, sentindo uma gratidão imensa encher meu peito. É um silêncio de plenitude. No meu tear, a tapeçaria da minha vida continuava a ser tecida, mas agora, os fios não eram mais de dor e ressentimento. Eram fios de prata, como o cabelo de Sérgio, fios dourados como o sol da tarde, e de todas as cores vibrantes de um novo e belo amanhecer. Eu estava em casa, finalmente, e o meu futuro era uma tela em branco, esperando para ser preenchida. Um ano se passou desde aquela noite estrelada no banco do quintal. A vida encontrou um ritmo que eu jamais pensei que conheceria. Uma melodia suave e constante. O silêncio de plenitude que eu descrevi para Sérgio se tornou a trilha sonora dos meus dias. Nosso pequeno negócio de caixas artesanais prosperou. As pessoas não compravam apenas um objeto. Elas levavam para casa um pedaço da nossa história, da harmonia entre a madeira e o fio. Laura, nossa jovem amiga joalheira, abriu sua própria loja no centro e se tornou nossa principal vendedora. Ela dizia que nossas peças tinham alma, e eu acreditava nela. A amizade com Sérgio se aprofundou como as raízes de uma árvore antiga. Não era um amor barulhento e desesperado como o que eu conheci na juventude com Paulo. Era um afeto calmo, construído sobre o respeito mútuo e a aceitação das cicatrizes um do outro. Passamos a dividir as refeições, as contas da casa e, o mais importante, os pequenos momentos de alegria. Uma manhã, enquanto tomávamos café na varanda, ele colocou sua mão sobre a minha e disse: Magda, esta casa se tornou um lar para mim. Eu sorri
e apertei sua mão. Era um lar para mim também, um que eu finalmente senti que merecia. A paz, no entanto, é muitas vezes um vidro delicado. Um dia, uma correspondência oficial chegou. O envelope era pardo, com um selo do tribunal da cidade. Meu coração deu um tropeço, um eco do velho medo. Abri com os dedos trêmulos. Era uma notificação sobre o processo de divórcio de Ana e Arthur. O documento informava que, como Arthur estava desaparecido há mais de um ano e não respondia a nenhuma convocação, o divórcio por abandono seria finalizado. Havia uma parte sobre a divisão de bens, mas como eles não tinham nada, era apenas uma formalidade. O que me prendeu a atenção foi uma nota no final, escrita à mão pelo escrivão, provavelmente a pedido de Ricardo. A nota dizia que, durante o processo, a assistente social de Ana informou que ela havia completado o programa de 6 meses, mantido o apartamento com a ajuda do governo e estava trabalhando de forma intermitente como faxineira em um hotel. Ela não havia tentado entrar em contato comigo. Aquele pedaço de papel era o ponto final oficial em um capítulo da minha vida. Arthur havia desaparecido como fumaça e Ana estava, pela primeira vez, de pé sobre os próprios pés, mesmo que de forma instável. Fechei os olhos e respirei fundo. Não senti alívio, nem tristeza. Senti apenas o silêncio de uma porta se fechando em um corredor distante. Naquela noite, mostrei o documento a Sérgio. Ele leu em silêncio, depois olhou para mim. "E como você se sente com isso?" Ele perguntou com a sua gentileza de sempre. Pensei por um momento, buscando as palavras certas. "Sinto como se estivesse olhando para um mapa antigo", eu disse. "Um mapa de um país que eu visitei há muito tempo, cheio de estradas perigosas e lugares sombrios. Eu reconheço o lugar, mas não tenho mais vontade nenhuma de voltar para lá. A pessoa que viajou por aquelas estradas não sou mais eu." Ele assentiu, compreendendo. "Essa pessoa lutou muito para que você pudesse estar aqui hoje, sentada nesta varanda." Suas palavras me tocaram profundamente. Ele não invalidou minha dor passada. Ele a honrou como parte da minha jornada. Naquele momento, eu soube que a vingança não tinha sido o fim da história. Tinha sido apenas a força necessária para me tirar daquele mapa antigo e me dar a coragem de desenhar um novo, com caminhos abertos e um sol no horizonte. A verdadeira cura não foi fechar a porta para Ana ou Arthur. A cura foi construir uma vida tão plena do lado de cá que a curiosidade de olhar para trás simplesmente desapareceu. Os meses se transformaram em outro ano. O inverno chegou novamente, cobrindo o jardim com uma fina camada de gelo. Numa tarde fria, estávamos na nossa oficina, eu no meu tear e Sérgio finalizando uma encomenda especial, uma pequena caixa de música. Enquanto ele instalava o mecanismo, uma melodia delicada e familiar encheu o ar. Era uma canção de ninar que minha mãe cantava para mim. Eu parei de tecer surpresa. "Onde você encontrou isso?" perguntei com a voz embargada. Ele sorriu. "Eu ouvi você cantarolando outro dia, enquanto cuidava das plantas. Pensei que você gostaria." As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. Por tanto tempo, minha memória daquela canção esteve ligada à dor, à perda, à infância que se transformou em uma vida de sacrifícios. Mas ali, nas mãos firmes e gentis de Sérgio, a melodia renascia, purificada. Era apenas uma canção de ninar de novo, uma promessa de paz. Ele se aproximou e enxugou meu rosto com o polegar. "Tudo bem chorar, Magda. Algumas coisas só se curam com água." Na primavera seguinte, celebramos meu aniversário no quintal. Laura e Helena estavam lá, junto com alguns outros amigos que fizemos na feira. Sérgio me presenteou com um banco novo, feito da madeira mais bonita que eu já tinha visto, com nossas iniciais entrelaçadas gravadas discretamente em um dos pés. Enquanto cortávamos o bolo, olhei ao redor. Vi os rostos sorridentes, ouvi as risadas, senti o calor do sol da tarde na minha pele. Vi minha casa, não mais uma prisão, mas um santuário de paz. Vi meu jardim, não um lugar de trabalho solitário, mas um palco para a vida. E vi o homem ao meu lado, meu parceiro, meu amigo, meu amor sereno. A vingança me deu o silêncio do vazio, mas foi o perdão, não aos outros, mas a mim mesma, que me permitiu preencher esse silêncio com música. A tapeçaria da minha vida ainda estava sendo tecida, mas agora eu não trabalhava mais com fios de mágoa. Eu usava fios de luz do sol, fios de prata como o cabelo de Sérgio e fios de um azul profundo como o céu em um dia sem nuvens. Eu não estava mais fugindo de um passado sombrio. Eu estava caminhando tranquilamente em direção a um futuro luminoso, um passo de cada vez, de mãos dadas com a felicidade que eu mesma ajudei a construir. Eu finalmente estava em casa, de verdade. A vingança floresceu e meus espinhos estão prontos. O que você achou do meu desfecho implacável? Inscreva-se para mais histórias como essa da Magda.